Olá, internautas! Meu nome é Adalberto, do blog e canal Professor Adalberto Pessoa. O vídeo que você vai assistir agora é o segundo vídeo da série Astrologia e Espiritualidade. E ele é uma continuação do estudo que eu fiz sobre a posição do astrólogo tradicionalista Robert Zoller sobre a questão da espiritualidade na astrologia, onde ele fala especificamente sobre o caminho da sabedoria espiritual. E ele entende que a astrologia faz parte desse caminho da sabedoria. O primeiro vídeo sobre astrologia e espiritualidade já está no ar, está tendo um bom resultado, as pessoas estão visualizando o vídeo e um dos internautas me passou um material muito interessante sobre a posição do mestre espiritual oriental Osho sobre a astrologia. Eu vou ver esse material e depois provavelmente vou fazer um vídeo. E você que está em casa acompanhando os vídeos sobre astrologia e espiritualidade, se quiser me mandar materiais, se quiser me colocar a sua opinião, sugerir livros, textos, sites na internet, eu agradeço. Eu vou aproveitar bem e talvez até acrescente na série de vídeos. Para tanto, eu indico na parte de baixo do vídeo o endereço da comunidade oficial do canal Professor Adalberto Pessoa no Facebook, onde você pode conversar e entrar em contato comigo, interagir comigo. Então, por enquanto, fique com a segunda parte do estudo de Robert Zoller na astrologia tradicional e o caminho da sabedoria espiritual, e nos próximos vídeos vou tratar de outros temas variados envolvendo astrologia e espiritualidade. Lembrando que o vídeo que você vai assistir foi gravado em janeiro desse ano. Os próximos vídeos são vídeos mais modernos, mais atuais e com uma revisão de todos os conceitos e textos sobre astrologia e espiritualidade. Bom estudo e até breve! Olá, internautas! Para quem está me vendo pela primeira vez, meu nome é Adalberto, sou astrólogo e terapeuta holístico do blog e canal Professor Adalberto Pessoa. Esse aqui é o segundo vídeo da série Astrologia e Espiritualidade. Quem assistiu o vídeo de introdução já sabe qual é a proposta desse grupo de vídeos e eu já tenho o meu primeiro vídeo gravado, né, sobre astrologia e espiritualidade, baseado principalmente em considerações do astrólogo tradicionalista Robert Zoller. Nesse segundo vídeo eu vou dar uma continuidade às observações desse astrólogo, porque ele resume muito bem a linha de pensamento que eu quero seguir na série de vídeos sobre astrologia e espiritualidade. Quem assistiu o primeiro vídeo viu que Robert Zoller ele aceita, tá? Ele tem a noção de que é possível transcender a programação do mapa astral, tá? Ele entende que isso é possível, tá? O ser humano possui um destino, tá? Isso é visível na prática da astrologia tradicional, na interpretação de mapas, tá? Se não existisse um conceito de destino, não seria possível fazer a interpretação de mapas astrológicos, tá? Assim é pela astrologia tradicional. Isso existe. O próprio Zoller, ele aponta, baseado no hermetismo, que o destino, tá? Essa ação da carta natal, tá? Da constelação astrológica, ela age sobre o corpo físico, sobre o corpo material. Mas o hermetismo entende que o ser humano possui uma natureza tanto material quanto espiritual. E o Zoller aponta que, se a pessoa quiser se livrar da sua programação de destino, transcender a sua programação de destino, então ele tem que se ligar ao lado divino da natureza humana, tá? Ao lado divino de sua própria natureza. Então, ou seja, está implícito, está pelo menos implícito, que existe a possibilidade de transcender o destino, tá? Então, tem trechos do Robert Zoller, isso no primeiro vídeo eu mostrei,
tem trechos da fala do Zoller que dá a entender que não é possível transcender o destino. Mas quando ele traz a teoria hermetista, quando ele aprofunda, quando ele verticaliza a teoria hermetista, fica notório de que é possível sim você transcender a sua programação de destino, o seu mapa natal. Só que o Zoller também faz a observação de que isso, transcender o seu destino, transcender o seu mapa natal, isso já não é mais função da astrologia, seja a astrologia tradicional ou qualquer outra forma de astrologia. A missão da astrologia é prever o destino, tá? Então, na verdade, prever o destino, dentro dessa visão que eu estou falando, significa que você está fazendo um trabalho, uma atividade, dentro do âmbito da materialidade, do corpo físico, tá? Porque é o corpo físico, é o corpo material que está sujeito a uma programação de destino. Então, quando eu interpreto um mapa astral, tá? Quando eu faço esse exercício de predição do destino, eu estou falando de um campo restrito ao homem material, que o Osho, dentro do espiritismo oriental, vai falar que é o homem máquina, né? É o homem carnal, o homem material. Mas o Zoller, né? Então, assim, quando ele verticaliza, quando ele aprofunda o estudo do hermetismo, ele assume que é possível transcender isso. Mesmo que você ainda viva os desafios do mundo físico e material, tá? E mesmo que você ainda continue conectado ao seu horóscopo, você não vai o seu eu divino não vai se identificar mais com o próprio corpo físico, tá? Porque de alguma forma você vai perceber que sua essência é bem maior do que o corpo físico. A tua essência é espiritual, é divina, tá? E essa essência, ela é livre, ela é inclusive indeterminada, ela transcende o mapa astral, ela transcende o horóscopo. Tá? E o Zoller ele reconhece isso. Para o Zoller, a astrologia continua sendo uma arte oculta. Tá? O mecanismo que faz a astrologia funcionar, esse mecanismo é oculto para nós. Então a astrologia continua no círculo do ocultismo, segundo o Zoller. Tá? E o ocultismo, ou a astrologia tradicional, ela não cita a psicologia na acepção moderna que nós conhecemos e nem a teoria da evolução de Darwin. Afinal, a teoria darwinista foi descoberta no século XIX. O Zoller faz essa observação porque a astrologia moderna, que é feita a partir da segunda metade do século XIX, ela incorpora conceitos da psicologia e inclusive incorpora conceitos da teoria evolucionista darwinista, tá? E aí, talvez esse seja um ponto de diferença das teorias espiritualistas modernas, como o kardecismo, como a teosofia, tá? Até mesmo a antroposofia. Essas teorias espirituais mais modernas, elas incorporam o conceito de evolução, tá? Baseado na teoria darwinista. Então elas vão aplicar esse conceito de evolução darwinista que a princípio é usado para entender o mundo da biologia, tá? Mas ele é transposto para o mundo espiritual. Então aí você começa a ter o conceito, a noção de evolução espiritual, espíritos mais evoluídos, menos evoluídos, essa coisa toda. Isso depois a gente vai discutir, eu vou deixar isso para conversar mais à frente. Nesse momento, o que é importante entender é que o Robert Zoller, o astrólogo tradicionalista, ele entende que esses conceitos, como o conceito de evolução, tá? Ou esses conceitos ligados à psicologia, são enxertos na astrologia moderna de orientação astropsicológica e que não tem compatibilidade com os conceitos da astrologia tradicional, inclusive com a base esotérica e espiritual da astrologia tradicional. Essa é a opinião do Robert Zoller, é uma crítica inclusive que o Zoller tem para a astrologia moderna. Eu já vou adiantar para vocês que eu não concordo completamente com essa visão do Zoller, tá? Mas como eu quero ser fiel ao autor, eu estou colocando para vocês, tá?
tudo isso sendo fiel ao Zoller, tá? Então eu estou sendo fiel ao que o Zoller coloca. No primeiro momento eu estou expondo as ideias do Robert Zoller. Mais para frente eu vou pontuar onde que eu concordo, onde que eu não concordo, qual é a minha ideia. Eu próprio, Adalberto, não sou um astrólogo tradicional, tá? Eu sou um astrólogo contemporâneo. Inclusive, desenvolvo o meu trabalho numa orientação astropsicológica também. Mas, em vídeos passados, eu expliquei que eu fiz um curso de astrologia tradicional, até para entender as bases da astrologia, e isso é importante, porque quando você entende as bases da astrologia, mesmo que você seja um astrólogo moderno ou contemporâneo, mas você vai fazer uma astrologia mais bem fundamentada, mais rigorosa. Voltando no Robert Zoller, ele pontua o seguinte: diz ele que nossa constelação, nossa carta natal, é nossa prisão espiritual. E a astrologia natal é meramente a planta dessa prisão. Tá? É interessante isso, porque Platão diz, né, que o nosso espírito está preso dentro do nosso corpo físico. Né? É interessante ver a influência platônica nessa ideia do Zoller também. Tá? É uma influência platônica que está dentro do neoplatonismo, que de alguma maneira dialoga com o hermetismo. E então, assim, a nossa carta natal é nossa prisão espiritual. Depois a gente vai ver que, assim, as leis de ação e reação são leis do mundo material, tá? do mundo físico. Dentro do espiritualismo oriental moderno, representado pela Seicho Noye, tá? Nós usamos um termo para o mundo material, quer dizer que esse mundo é um mundo fenomênico, é um mundo de ilusões. Tá? Por quê? Porque a essência da realidade não é o mundo material. Tá? Então, a essência da realidade não é material, a essência da realidade é espiritual e divina. Então, esse mundo de matéria, para a Seicho Noye, para o espiritualismo oriental, é um mundo de ilusões. Tá? Para o próprio budismo, isso tudo é Maya, é ilusão. O mundo material é um mundo de ilusões. Então, e as leis de ação e reação, elas agem no mundo material. Tá? Elas pertencem ao campo do mundo material. E a astrologia, né, ela de uma certa maneira representa essa ação, o mapa natal ele representa essas leis de ação e reação agindo no corpo físico, agindo no mundo material. Tá? Como diz o Zoller, tá? A astrologia fala do homem material. Tá? Todo o determinismo astrológico se refere ao homem material e não à nossa dimensão espiritual e divina, que é a nossa verdadeira natureza. De qualquer jeito, o Zoller ainda complementa. Espiritualmente, tudo que alguém pode esperar da planta é o conhecimento de onde estão as saídas e as rotas de escape. Tá? Então, o Zoller diz que o próprio mapa natal, que é a nossa prisão espiritual, tá? É onde acontecem a ciranda de leis de ação e reação, tá? Que o budismo fala dessa ciranda, você fica preso numa roda kármica de leis de ação e reação. Tá? Mas a própria carta natal, e eu concordo com Robert Zoller nesse ponto, ela mostra saídas, ela mostra rotas de escape. Tá? Inclusive para a transcendência, para você transcender, para você entrar em contato com o teu lado divino e ultrapassar as programações do seu mapa natal. No futuro eu vou falar de um dos conceitos astrológicos que tem a ver com isso, que é o Almutem Figuris. Mas deixa isso para vídeo mais para frente, porque esses conceitos são complexos. Vamos construir o raciocínio de pouco em pouco. Agora, o Zoller diz o seguinte: tudo bem, a carta natal mostra saídas, mostra rotas de escape. É possível, então, você sair dessa prisão espiritual e transcender. Mas o Zoller deixa muito claro, isso não é função da astrologia, principalmente da astrologia tradicional ou da astrologia antiga. Isso para ele, tá? Essa função de libertação e transcendência, isso é função da ciência espiritual, constituída pela religião, pela filosofia e principalmente por práticas espirituais. Então esse agora é um ponto que eu quero deixar bem registrado nesse vídeo.
tá? No primeiro vídeo, eu deixei muito bem registrado que por diversos caminhos espirituais, isso eu vou trabalhar nos outros vídeos, tá? Por diversos caminhos espirituais, você pode chegar a conclusões muito parecidas. As religiões, na verdade, ou as tradições espirituais, elas têm diferenças formais entre si. Mas, na essência, elas têm um ponto comum. Aliás, muitos pontos em comum. E, então, o Zoller diz que a transcendência é possível através de práticas espirituais. Só que isso não é função da astrologia, tá? A função do astrólogo é prever, é predizer o destino. Pelo menos é assim que pensa a astrologia tradicional. A transcendência fica por conta da prática espiritual. Seja ela uma prática espiritual antiga e compatível com a astrologia, como o neoplatonismo, a própria cabala ou o hermetismo, ou até mesmo as práticas espirituais modernas, como o espiritismo kardecista, tá? O espiritualismo oriental, as práticas de yoga, as práticas védicas. Elas têm um conjunto de práticas espirituais que te permite transcender o mapa astral. Isso é possível. E pela astrologia tradicional, outro conceito que mostra que é possível transcender o destino é o conceito de magia. Tá? Não se faz astrologia tradicional sem magia. Tá? A magia é uma irmã siamesa da astrologia tradicional. E exatamente a magia tá? Então, eu estou falando da magia astrológica. Tá? Então, a magia astrológica ela é coligada com a astrologia, lógico. E assim, esse conhecimento, ele está meio que perdido, tá? Está perdido, na verdade está perdido. Se você pegar as traduções de textos antigos de astrologia, tá? Eles são muito ricos em trazer informações sobre como predizer o destino. Mas a parte da magia tem muito pouco texto traduzido, muito pouco texto recuperado. Ao que me parece, boa parte desse conhecimento foi perdido mesmo e não tá sendo recuperado ou está difícil de recuperar, tá? Só que eu conheço poucos astrólogos, que têm conhecimento de magia astrológica. Eu acho que dá para contar nos dedos, né? E mesmo assim, não sei até que ponto é confiável. Só que essas práticas mágicas, elas na verdade, e isso é uma ideia minha, que depois eu vou trabalhar em outros vídeos, ela na verdade permeia as práticas espirituais que ocorrem no espiritualismo moderno. Tá? Então, na verdade, algumas práticas do espiritualismo moderno, elas têm ali embutidas práticas mágicas, tá? Dentro das próprias práticas espirituais. E essas práticas te permitem transcender o teu destino. Isso eu vou trabalhar mais em vídeos futuros. De qualquer jeito, o próprio Robert Zoller, ele acha que o caminho da magia é cheio de dificuldades e perigos internos. E ele acha mais proveitoso pensar na astrologia como um caminho filosófico que leva ao conhecimento da unidade universal. Ora, essa maneira de entender a astrologia, ela é muito compatível com a prática da espiritualidade em si mesma, tá? Enquanto que a magia, no imaginário popular, parece ser uma prática excêntrica, diferente, que te dá um poder diferente de manipular a realidade, né? Então acaba... por isso que ela é cheia de dificuldades e perigos internos, ela é vulnerável a distorções. O que não acontece quando você pensa numa prática espiritual mais estruturada. Seja como for, Zoller termina dizendo que a trindade do oculto, ou as três artes irmãs, são a astrologia, a magia e a alquimia. Tá? Essas três artes irmãs revelam a operação do divino, segundo Robert Zoller. Eu já estudei um pouco de alquimia, tá? Meu conhecimento de magia é pequeno, tá? Muito pequeno. De alquimia eu conheço um pouco mais, mas eu posso dizer que se a astrologia tem a função de prever o destino, a alquimia e a magia são caminhos para transcender esse destino. E eu tenho clareza de que isso é possível. Eu vou tentar argumentar isso em vídeos futuros,
tá? Então, por enquanto, os dois vídeos que eu fiz sobre astrologia e espiritualidade estão focados em observações do Robert Zoller, embora eu já esteja fazendo conexões com algumas tradições espirituais que eu conheço, em especial o espiritismo e o espiritualismo oriental. Mas assim, eu vou trabalhar isso com mais detalhes e fundamentos em vídeos futuros. Vocês estão vendo que os vídeos de astrologia e espiritualidade tendem a ser um pouco mais longos, eles estão dando em torno de 20 minutos, tá? Se você chegou até aqui, parabéns para você que teve paciência, gosta do tema, né? Você não chegou aqui à toa porque você gosta. Então, eu recomendo que você assine o canal Professor Adalberto Pessoa, tá? E acompanhe a série de vídeos Astrologia e Espiritualidade. Nos próximos vídeos eu já vou estar entrando em outros conceitos, não vou mais falar do Zoller, já vou tratar de outros desenvolvimentos, tá? Dessa temática. Vou encerrando por aqui, agradeço a audiência e a preferência e você está convidado não só a assinar o canal Professor Adalberto Pessoa, como também visitar o meu blog, cujo link está abaixo do vídeo. Muito obrigado e eu vou encerrando por aqui por enquanto. Muito obrigado.